Muito bom dia. Está começando mais um programa expediente da Câmara Municipal de Campo Grande. Dessa vez com participação do vereador professor André Luiz, nós vamos conversar sobre a audiência pública realizada aqui na Câmara Municipal, que está discutindo aí o macroanel para desviar a BR-163 que cruza Campo Grande. E o professor André Luiz é um dos que estão discutindo através da Comissão de Mobilidade Urbana para que realmente ali se evite os acidentes e tenha mais... porque ali passa muito caminhão. E também o professor André Luiz vai participar na próxima terça-feira de uma audiência pública na Assembleia Legislativa para discutir com relação à duplicação da BR-163 e ele com certeza vai levar a essa discussão do macroanel em Campo Grande. Os vereadores votaram na sessão de hoje, vão votar na sessão de hoje 7 projetos de lei. É um projeto de lei complementar. Entre eles, os parlamentares analisam em primeira discussão e votação projeto que declara de utilidade pública o Instituto Causadores da Alegria, de autoria do vereador professor Juari. Também votam um projeto que institui o Dia da Música Sertaneja Universitária em Campo Grande, de autoria do vereador Otávio Trade. Já em segunda discussão, os vereadores votam proposta que estabelece diretrizes para as exposições justificativas de aberturas de créditos suplementares do Executivo Municipal, de autoria do vereador Dr. Loester e professor André Luiz. Votam também projeto dos vereadores Tiago Varga, Dr. Sandro Benites, Coronel Vila Sante, que institui o Dia do CAC, Caçador, Atirador e Colecionador. Analisam ainda o projeto que institui Domingo no Lago do Amor, de autoria do vereador Otávio Trade. E, por fim, analisam proposta do presidente da Casa, vereador Carlos Augusto Borges Carlão, e dos vereadores Tabosa, Júnior Coringa, Dr. Vitor Rocha, que estabelece a implantação do Programa Municipal de Utilização de Equipamentos Eletrônicos Portáteis para registro de transmissão online de dados recolhidos por agentes de saúde que trabalham nos bairros de Campo Grande, facilitando a vida desses profissionais para passar as informações com relação às endemias e o trabalho que eles realizam de pesquisa no campo. Você pode acompanhar a sessão da Câmara Municipal através das nossas redes sociais e também agora pelo canal 4.2 da TV Educativa. É o canal aberto que passa a exibir as sessões ordinárias da Câmara Municipal de Campo Grande. E na última segunda-feira, terça-feira, 14 de março, os parlamentares aprovam 5 projetos de lei. Vamos conferir a matéria que foram votados na terça-feira aqui na sessão da Câmara Municipal. O plenário da Câmara de Vereadores aprovou o projeto de lei do presidente da Casa, Carlos Augusto Borges Carlão, que estabelece a implantação do Programa de Utilização de Equipamentos Eletrônicos Portáteis, como tablets e smartphones, pelos agentes comunitários de saúde e pelos agentes de combate às endemias de Campo Grande. Os agentes vão utilizar os equipamentos para a transmissão online dos relatórios dos trabalhos realizados nos bairros. A Câmara, quando vota um projeto dessa magnitude, é para dar mais condições do servidor fazer um bom serviço. Porque a população cobra um serviço de qualidade, né, e com eficácia. E os agentes de saúde hoje ainda estão no caderno, está na caneta. Então esses tablets vão acompanhar a evolução que é a internet hoje no mundo inteiro. Então a Câmara fez esse projeto, aprovou esse projeto e com certeza absoluta vai aprimorar e melhorar o trabalho dos agentes comunitários e também os agentes de combate a endemias. Os vereadores aprovaram ainda, de autoria do Executivo, 25 nomeações dos membros dos conselhos municipais, conselhos regionais e conselhos tutelares. 5 projetos também foram aprovados pelos vereadores. E o programa recebe hoje o vereador professor André Luiz. Nós vamos falar sobre relevantes debates com relação à audiência pública realizada aqui sobre mobilidade urbana e principalmente sobre o macroanel rodoviário para desviar o trânsito aqui do centro de Campo Grande. Mas nós vamos primeiro para o VT produzido pela assessoria de imprensa da Câmara Municipal com relação à audiência pública. A Câmara Municipal de Campo Grande, por meio da Comissão de Mobilidade Urbana, promoveu audiência pública para discutir sobre a necessidade ou não de um novo anel rodoviário na BR-163. Hoje o anel rodoviário está saturado porque ele mistura o trânsito local, municipal, com o trânsito interestadual ou intermunicipal, de forma que, pelos números que o MP demonstrou,
levantando o número junto à concessionária atual, né, é uma média de 200 acidentes ano, de forma que uma vida não tem preço. Por isso que nós estamos querendo arrumar uma solução definitiva, que é a construção de um novo anel rodoviário. Os representantes da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, apresentaram o programa de exploração rodoviária previsto para o trecho que envolve a saída para São Paulo, em Campo Grande, até a divisa com Mato Grosso. O resumo do perímetro urbano de Campo Grande. Está prevista a melhoria do perímetro urbano com a iluminação de 12,8 quilômetros, do quilômetro 480 até o quilômetro 493, a duplicação de todo o perímetro urbano. Está previsto também 28 melhorias de acessos, 18 paradas de ônibus, 9 rotatórias alongadas, uma passagem inferior, 3 passarelas e 100 metros de via marginal. Em contraponto ao projeto apresentado, autoridades e membros da sociedade civil pedem que seja realizado no trecho de Campo Grande um novo anel rodoviário e não apenas a duplicação da via. A gente quer melhoria na rodoviária para tirar aquele impacto de vizinhança que nós temos ali. Porque as comunidades nós penamos, né? Do trevo de São Paulo até Cuiabá ali, a gente sofre demais. A solução definitiva e não paliativa é justamente a mudança do traçado. A bancada federal vai trabalhar unida para que nós possamos subtrair da NTT, né, essa vontade, essa disposição, para que nós tenhamos, ao invés da duplicação, ou tenhamos a duplicação e a mudança do traçado, porque isso realmente resolveria o projeto de forma definitiva. É muito preocupante essa posição da NTT de fazer apenas a duplicação do anel já existente. Nós precisamos que seja feito um novo trajeto da BR-163 para poder termos a mobilidade adequada e uma cidade mais segura. O vereador professor André Luiz, que presidiu a audiência, destacou a necessidade da revisão do estudo realizado no projeto apresentado pela NTT. Nós entendemos que o estudo ele tem que ser revisto, principalmente focando no deslocamento do anel viário aqui em Campo Grande. Realmente por quê? Por causa do número de acidentes, o número de caminhões pesados, ali já ficou uma região relativamente central, é bairro, então não dá para ser um bimodal entre rodovia e perímetro urbano, não dá. É necessário então que a gente realmente foque no deslocamento desse anel viário para a região posterior. E o programa Expediente está recebendo hoje o vereador professor André Luiz. Ele que é presidente da Comissão de Mobilidade Urbana, e nós vamos discutir com ele sobre esse trabalho que ele vem realizando e vem comandando e com relação à construção do macroanel para desviar a BR-163 que atravessa a cidade de Campo Grande. Depois dessa audiência, muito obrigado pela presença do senhor, depois dessa audiência, qual é a expectativa do senhor de que esse macroanel possa sair? Pio, primeiro, obrigado pelo convite, bom dia, quem nos acompanha também nos canais digitais da TV Câmara. Pio, a nossa preocupação é que a proposta da ANTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, haja uma duplicação do anel viário entre a 263, 262, que é a rodovia de São Paulo, até a saída para Cuiabá. O que a gente entende é que aquela região já está muito povoada e não caberia um anel viário naquele local. Nós defendemos a transformação dessa parte do anel viário em uma avenida perimetral e que esse anel viário fosse colocado do outro lado, para lá do autódromo, porque agora Campo Grande está crescendo demais, Pio, principalmente naquela região leste, região do Jardim Noroeste, então a tendência do crescimento da cidade. Se a gente duplica aquele pedaço ali, a gente vai colocar permanentemente dentro de Campo Grande caminhões. E a gente tem que notar que o caminhão de hoje não é o caminhão de antigamente, ele não é pequenininho, ele é um bitrem, ele é articulado, e a possibilidade de ter um acidente, dividir a cidade no meio é muito provável. A nossa preocupação, então, é que não se faça duplicação ali, e o dinheiro que se vai investir na duplicação, já se começa a pensar no macroanel mais lá para frente, mais para trás
do autódromo, para que a gente não tenha esse problema de sufocar o crescimento da cidade. Uma preocupação que a gente vê no senhor, a gente até conversou sobre isso antes do programa começar, é com relação a essa duplicação que o senhor está falando aí, que vai acabar trazendo os caminhões para o mesmo lugar, não vai sair dali, aí vai ser mais perigoso, porque os dois lados, existe do lado condomínio, do outro lado muitas residências, bicicleta utilizam muito aquela região ali. Na opinião do senhor, então, não é que não há necessidade, mas esse dinheiro que seria investido aí seria já para o macroanel, é isso? Sem dúvida. Mas essa decisão a NTT já tomou? Pois é, essa é a discussão. Aparentemente a NTT já optou pela duplicação das vias. Então essa vai ser uma discussão intensa que os nossos deputados federais e estaduais terão em Brasília no final do mês, para tentar desfazer essa concepção da NTT. E qual é o argumento da NTT? Que vai sair muito mais caro o anel viário e leva pelo menos 10 anos. A gente sabe que leva 10 anos, mas 10 anos vai levar de qualquer momento. Então, se a gente jogar esse problema para daqui a 15 anos, vai levar ainda mais 10 anos para resolver. Então, o que a gente opina é que não se faça duplicação, que esse dinheiro já comece imediatamente a ser investido na construção do novo anel viário e que a prefeitura assuma aquele trecho, tornando aquela região uma avenida perimetral. Ali é a BR-163, é uma rodovia federal, então caberia aos deputados federais uma discussão com a NTT. A Câmara tem poder de vetar essa passagem, porque é um perímetro urbano ali, né, vereador? A Câmara tem como trabalhar para que não se construa ali a duplicação e passe essa macroanel por fora da cidade? Justamente, então esse é o papel do político nessa hora, fazer essa discussão. A gente não tem o poder de decidir porque ele é uma área federal, mas nós temos o poder de pressionar no sentido de fazer com que aquela região, que hoje é uma área federal, seja uma área municipal, justamente para ter uma via urbana de deslocamento de pessoas. A gente sabe que naquela região lá hoje as pessoas usam moto, até atravessam a pé aquela região ali. Então a NTT tem os registros de acidentes lá, inclusive envolvendo bicicleta. Então a gente nota claramente que não é mais uma via de trânsito intenso. É, na verdade, no sentido de ser uma via de deslocamento de caminhão. Ali é uma área urbana já ficou urbanizada. Então, nós precisamos assumir aquela área como uma área urbana e trabalhar para a formação do novo macroanel em Campo Grande. A Assembleia discute na terça-feira a duplicação da BR-163 de uma forma geral. O senhor vai participar dessa audiência pública, vai levar esse problema do macroanel com certeza para essa audiência pública. Como é que o senhor vê a participação dos deputados estaduais nesse problema que Campo Grande começa a enfrentar porque cresceu muito? Eu acho muito importante a participação deles, principalmente no sentido de que desse ponto da duplicação até a divisa com o estado do Mato Grosso são 380 quilômetros. Desses, hoje nós temos 85 duplicados. E ali é uma rodovia de alto tráfego, tráfego de caminhão. Então é inconcebível que a gente tenha uma rodovia de mão simples. É fundamental a gente ter, na verdade, a rodovia duplicada, por uma questão de segurança e de bom senso. Então são caminhões de alto porte, alto peso, caminhões que levam produtos agrícolas do estado do Mato Grosso para o Porto de Santos e agora também aqui para a rota bioceânica. Não tem sentido fazer duplicação pontual. Eu entendo que a duplicação tem que ser em toda a via. E aí vem aquela discussão, mas onde tem dinheiro? Bom, se o nosso BNDES tem dinheiro para fazer porto em Cuba e na Venezuela, será que não vai ter dinheiro para investir no Brasil? É uma questão de pressão política. Agora, vereador professor André, qual que seria a extensão desse macroanel para tirar esse trânsito pesado que atravessa Campo Grande ali, perto tem até uma universidade, né, agrária da Anhanguera. Uhum. Qual que seria a extensão? Aproximadamente 45 quilômetros, esse novo macroanel. Então, teria que se construir mais 45 quilômetros, ligando aquele ponto lá da saída para Cuiabá com o entroncamento da 262 em São Paulo. É basicamente isso que a gente deseja. Esse ponto ele é um ponto crítico para poder fazer esse novo macroanel. E como é que funcionaria se fizer essa obra que o senhor está defendendo? Esse trânsito passaria a ser municipal ali? A prefeitura passaria a cuidar daquela região? Exatamente. A região seria aquela região... Não haveria necessidade de duplicar? Nada? Não, ali a gente vai transformar numa avenida perimetral. Por quê? Porque o aspecto é diferente, viu? Por exemplo, como rodovia, se coloca-se guarda-reio para justamente o quê? Evitar que o morador de Campo Grande utilize aquela via como via de deslocamento. Porque, teoricamente, ali é uma rodovia, e a velocidade da rodovia, a velocidade mínima é 80 quilômetros.
E dentro de uma cidade você não tem uma via de 80 km, a via máxima dentro de uma cidade é 60 km. Então haveria um confronto de interesses. Então você não poderia usar aquela via como via de deslocamento urbano, porque ela é uma via de deslocamento rodoviário. Dessa maneira, fazendo um novo macroanel, a gente transformaria aquele pedaço numa avenida perimetral, velocidade máxima de 60 km por hora, com acesso múltiplos pelas várias ruas, né, que fazem o entroncamento ali com a BR, como está sendo feito hoje. Nessa audiência pública a gente viu que muita gente participou, muitos técnicos participaram também. Como é que o senhor viu o engajamento da parte da população de Campo Grande com relação a esse trabalho que o senhor está realizando aí, que está defendendo o trânsito por fora de Campo Grande? Olha, esse é um instrumento, como é valoroso uma audiência pública, né? Então, é importante que as pessoas entendam que a audiência pública é o momento da gente ouvir a manifestação do morador, do especialista, daquele que tem expertise no assunto, para a gente construir um projeto. Então, nós temos uma ideia, especificamente quando fala no macroanel, de transformar o macroanel numa avenida perimetral. Mas é importante a presença do morador, do comerciante local, para ele poder fazer esse direcionamento. Porque a gente tem uma concepção que muitas vezes não bate com a realidade. Da importância da audiência, para a gente poder construir um projeto que atenda mais à demanda da sociedade. O senhor pretende realizar outras audiências públicas para poder aperfeiçoar ainda mais essa ideia do senhor? Não, sem dúvida, a gente tem que fazer. Então vamos aguardar primeiro a definição em Brasília, que a NTT vai propor, e a gente vai começar a articular, deputados estaduais e federais, essa proposta da gente transformar aquele pedaço do macroanel numa avenida perimetral, que é fundamental para Campo Grande, principalmente porque o crescimento de Campo Grande está sendo direcionado àquela região do Jardim Noroeste, região das Moreninhas, e a gente está vendo hoje como preocupação, por exemplo, que eu até antecipo, a presença do aterro sanitário na beira do anel viário. Então, o que era muito longe hoje, daqui uns dias nós vamos ter um aterro sanitário no centro de Campo Grande. E o que vai se fazer com aquele aterro sanitário? Porque ali era para jogar só entulhos, não é? Exatamente. E eu acho que a gente está recebendo tudo ali, né? Pois é, e já tem um projeto de um novo aterro sanitário, eu participei junto à Planurb, da discussão da localização do novo aterro sanitário. Foi proposto um novo aterro sanitário a 10 quilômetros daquele ponto, na saída para Sidrolândia, mas eles estão querendo fazer um novo aterro sanitário ali no anel viário. Então a gente está nessa briga, discussão, para que não se coloque mais um aterro sanitário naquela região, porque aquela região está sendo intensamente urbanizada. Só para as pessoas entenderem o que o professor André Luiz está falando com relação ao macroanel, em 1976, à época o prefeito era Levi Dias, ele fez um mini anel, Zarã, Ceará e Tamandaré, lá no... Isso com uma cidade de 40 mil habitantes. Hoje nós temos 1 milhão de habitantes. Exatamente. Então, e a perspectiva de Campo Grande, por ser uma capital e agora então entroncamento da rota bioceânica, é de um crescimento exponencial. Então nós temos que pensar Campo Grande, daí a importância da Planurb, do planejamento urbano, nós temos que pensar uma capital para 2050, 2060. Senão o planejamento que a gente vai fazer hoje, em breve ele vai estar superado e o que era solução de problema vira problema. Uma comissão que o senhor está comandando é da mobilidade urbana. Lógico que ela também entra nessa discussão. Como é que está esse trabalho que o senhor tem comandado aqui na Câmara Municipal? Está sendo muito positivo, porque na verdade a gente até agora vamos fazer pela Comissão de Mobilidade Urbana, a discussão da tarifa zero. A nossa preocupação com a mobilidade urbana é privilegiar o transporte público, principalmente o transporte coletivo. Hoje em Campo Grande, a gente sabe que a gente tem um transporte coletivo de péssima qualidade, mas é preciso que haja investimento. E hoje a gente vê muita reclamação do usuário, falando da questão da tarifa. É importante que o usuário entenda que na construção da tarifa, 2 elementos são levados em conta: o investimento e o custeio. Custeio para manter o que está hoje funcionando. Esse aumento, tudo que se tem feito até agora, em respeito de mobilidade urbana, é para manter o que está feito. Nós precisamos, Piuí, avançar e fazer investimento. Investir no sentido de melhorar a qualidade do transporte público em Campo Grande, diminuir o número de veículos particulares em Campo Grande, para aumentar a mobilidade, fazer mais corredores de ônibus. O pessoal tem reclamado demais do corredor da Rui Barbosa. Eu quero defender o corredor da Rui Barbosa. Até ia perguntar para o senhor se o senhor tem algum retorno com relação, se melhorou, pelo menos para o ônibus melhorou, né? Ele está mais rápido, né? O problema é assim, Pio, no corredor de ônibus você não anda da maneira que você anda numa rua. É totalmente diferente. A gente tem que entender que a Rui Barbosa agora é um corredor de ônibus, não é mais uma rua de veículos.
privilégio, é preferencial o transporte público, o transporte coletivo. Então, a gente não anda da mesma maneira num corredor de ônibus como anda numa rua, onde não há presença do ônibus. O cuidado é muito maior, você tem que tomar ter muito mais atenção. O pessoal reclamou demais da construção das vias no meio da rua, que na minha opinião foram excelentes. É uma questão de educação. Quando nós acostumarmos a isso, quando a gente privilegiar o transporte público, a gente vai ver que grande evolução estão sendo esses corredores para Campo Grande. Mas também, para terminar, Pio, não basta isso. É preciso, além de investir em ônibus articulados com ar-condicionado, melhorar a idade da frota, também mais corredores de ônibus e aquelas chamadas ondas verdes, que é o sinal abrindo na sequência. Dessa maneira, o nosso deslocamento ele vai ficar muito mais confortável e a gente vai poder sair mais cedo de casa, mais tarde de casa e chegar mais cedo em casa. Isso é importante na mobilidade. Para a gente concluir, é possível a tarifa zero, professor? Pio, é possível. Eu, pessoalmente, não defendo a tarifa zero. Eu acho que é uma discussão que a gente tem que levantar. Como político, a gente tem que defender. Eu sou favorável à tarifa subsidiada, a tarifa 1,50. Por quê? Porque a gente tem que valorizar o trabalho da gente. A tarifa zero, eu vivi uma época em São Paulo, na época da Luísa Erundina, onde ela fez tarifa zero aos fins de semana. E foi uma grande época de depredação dos ônibus, porque as pessoas não tinham nada para fazer, e as gangues, então, entravam no ônibus só para quebrar o ônibus. E isso durou 3, 4 meses. São Paulo, ela teve que revogar a tarifa zero. Eu acho importante a gente pensar numa tarifa subsidiada de verdade, uma tarifa de R$1, R$1,50, mas não tarifa zero, para a gente poder valorizar também o nosso transporte público. Professor André Luiz, obrigado aí pela presença do senhor, boa sorte aí nesse trabalho que o senhor vem realizando com relação, é importante principalmente porque cruza, hoje Campo Grande ali já misturou tudo, né? Você já não considera mais ali uma rodovia, né? Ali já é praticamente, já está urbano, tanto é que tem até um sinaleiro para atravessar ali para ir para Agrárias, né? Então, eu acho que é um trabalho importante. Obrigado pela presença do senhor aqui e obrigado pelas informações e boa sorte nesse trabalho, professor. Muito obrigado. Eu queria deixar aos nossos telespectadores o nosso canal aberto, a presença da Comissão de Mobilidade Urbana na Câmara de Vereadores, que os nossos cidadãos possam trazer esses problemas para dentro da Câmara para que a gente possa discutir. Obrigado. E nessa quarta-feira, última, dia 15 de março, a Câmara promoveu audiência pública para debater sobre a situação do bairro Água Limpa Parque. Aí o professor André Luiz também participou dessa audiência pública. Vamos à matéria. A Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal discutiu em audiência pública a situação do bairro Água Limpa Parque, na região do Segredo, em Campo Grande. A principal denúncia que motivou a audiência é o descaso no cuidado com a lagoa de contenção da água da chuva. Segundo os moradores, a lagoa está assoreada e com tubo de drenagem tapado, causando transbordamento. Algumas casas já foram atingidas e a comunidade tem sofrido seguidos prejuízos. A saída ali era ampliação e fazer um lago mais fundo. Porque hoje, por exemplo, com todos aqueles bairros, Água Limpa, Jardim Seminário, ele vem da UCDB, toda a água está caindo ali. Agora vai ser asfaltado parte do Norte Parque, vai vir para ali também. Então, se não fizerem outra bacia, outro lago para conter as águas, cada dia vai ser pior, porque aquele ali já tem algum tempo construído e foi construído para captar certo volume de água. E hoje, com asfalto, ela está caindo tudinho ali. Com a ampliação do asfalto na região, a água está indo tudo ali, ele já não suporta mais. Manter a área sempre limpa, né? Preservar a área sempre limpa, de forma de precaver essa enchente, aumentar o duto de extravasão dessa lagoa de contenção e fazer um parque linear para que a população comece a cuidar do local, para que a população possa usar o local. A proposta para a discussão partiu do vereador Ronilson Guerreiro, que fez o encaminhamento ao final da audiência. Estamos em encaminhamento neste momento em relação a isso, verificar como é que está aquele parque lá em relação à comunidade. Também nós trabalhamos muito em relação ao CDB, parceria para que seja implantado ali academias, um projeto com a comunidade em relação ao meio ambiente, em relação a Rashid Neder também, que nós queremos acabar com aquele alagamento que sempre acontece ali. Ou seja, saio dessa audiência pública feliz porque a população participou e o papel dessa casa é isso, provocar. E nós só aceitamos as provocações quando vem da comunidade. Quando a comunidade traz a provocação para a gente, nós realizamos audiência pública para atender a população de Campo Grande.
E lembrando que daqui a pouquinho começa a sessão ordinária da Câmara Municipal de Campo Grande. Os vereadores devem votar 7 projetos de lei e um projeto de lei complementar. Lembrando que o programa Expediente começa sempre às 8h50 pelas redes sociais da Câmara e também pela TV Educativa 4.2, é o canal aberto que transmite também a sessão ordinária. Fiquem agora com algumas matérias das ações do Legislativo Municipal. Até a próxima terça-feira.